Catarina, finanças pessoais é um tema muito importante para esse tema que a gente está abordando hoje, né? Porque a Caixa decidiu, bom, o anúncio veio nessa semana. Como é que você vê essa medida, né? É a primeira vez que uma instituição financeira oficial realiza empréstimos para negativados? Angélica, não é a primeira vez que uma instituição financeira oficial realiza crédito para negativar. Atualmente, há em torno de 800 instituições, entre instituições financeiras, entre fintechs, bancos, as próprias financeiras, e algumas delas já ofereciam créditos para negativados. Tem como o seu mote de vendas, algumas até como créditos para negativados. O que é a primeira vez na história é a Caixa, que é um banco muito grande, muito conhecido, né? Abrir mão aí de alguns critérios na sua análise de crédito para oferecer créditos, inclusive para quem está negativado. O que a gente enxerga é que 2021 foi um ano muito duro para as pessoas, né? A inflação aumentou demais, o poder de compra das pessoas não acompanhou, então o preço das coisas, né, de tudo que a gente usa para viver, subiu demais, e os nossos rendimentos, seja o nosso salário, faturamento, não acompanhou esse aumento tão grande, né? E acabou que as pessoas precisaram utilizar créditos ou outras formas de empréstimo para necessidades básicas, né? Então, o que eu acho que aconteceu é uma mudança muito grande no cenário. Se as instituições financeiras não abrissem um pouquinho essa análise de crédito das pessoas, talvez eles começassem a deixar de oferecer crédito, né, que é um dos principais recursos, fontes de receita para os bancos. Então, acho que tem muito a ver com esse momento do que aconteceu aí em 2021, sabe? Nesse sentido, essa liberação maior de crédito, né? Maior, eu quero dizer assim, para um público que pode estar aí maior, ele é importante nesse momento da economia? Do ponto de vista da economia, sim, como eu falei, porque o que acontece é que se as instituições financeiras, sejam bancos, sejam financeiras, sejam fintechs, apertarem demais o crédito, né, essa liberação de crédito, a gente já tem uma taxa de juros que está muito alta, né, país. E se a gente começar com restrições muito grandes, ela vai reduzindo o seu público-alvo, né? Então, se eu tenho muitas restrições, se eu só empresto para gente que tem renda formal, sei lá, o valor da parcela 4 vezes, 3 vezes o valor do seu faturamento mensal, emprego formal. Esse público vai ficando tão restrito que as instituições vão deixando de fazer os empréstimos, e aí isso vai ter impacto, porque se as instituições deixam de fazer empréstimos, deixam de ter dinheiro na praça, e então é um ciclo um círculo meio vicioso, assim, uma etapa desse ciclo depende de outra. Então, eu acredito que está muito relacionado a isso, assim, uma tentativa de se manter no mercado, apesar dos juros muito altos, sabe? Os juros são, em média, ali de 1,95 por mês, né? Que a Caixa tem oferecido. Do ponto de vista da finança pessoal, isso é importante? É um juros alto? Esse juros é baixo? Explica para quem está escutando a gente, quem está assistindo a gente, qual que é o impacto desses juros no orçamento? Muito legal. Primeiro que a gente tem que lembrar que quando a gente olha lá o edital, né, as regras desse empréstimo, a Caixa fala que esses juros pode variar entre 1,95% até 3% ao mês, né? Então, tentando simplificar, lembrando que esse é só os juros do empréstimo. Junto com esse empréstimo, em geral, tem outras despesas. Tem, por exemplo, o IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, pode ter uma taxa ali de cadastro, pode ter um seguro, porque, né, o banco, a instituição financeira, não vai ficar completamente descoberta, ela quer receber esse dinheiro de volta, né? Não, mas quando a gente pega esse contrato, junto com o contrato, tem lá uma parcela de um seguro que vai cobrir, às vezes, tem seguros que vão cobrir a vida da pessoa, né? Se ela
tiver algum atentado contra a vida, né, por acaso perder suas funções de trabalhador, esse seguro cobre. Então, a gente tem que lembrar que essa taxa de juros pode chegar até 5% ao mês, aproximadamente, né? E essa taxa de 5% ao mês, então vamos pensar num empréstimo de R$ 1.000, da sua parcela, em torno de R$ 50 é juros e taxas e outras taxas que a pessoa vai pagar, né? Então, o que é importante a gente lembrar? Primeiro, avaliar qual que é o nosso grau de endividamento e quanto de juros eu estou pagando por esse endividamento, né? Então, eu gosto de comparar com o cheque especial, que é um empréstimo fácil, que está extremamente acessível para as pessoas, né? Muitas vezes basta que você passe lá o cartão de débito ou faça o Pix, você já contratou, entre aspas, esse empréstimo dessa instituição que você tem conta, né? Então, vamos supor, se a pessoa está frequentemente entrando no cheque especial, não está dando conta de pagar esse cheque especial, e ela vai trocar essa taxa de juros de 8% ao mês para uma taxa aí de 2%, 3%, 4% ao mês, poxa, vale muito a pena, né? Pensa assim, ela tem que ser estratégica, né? Porque se ela está entrando todos os meses no cheque especial, alguma coisa está acontecendo com a renda, então tem que avaliar exatamente o que acontece com essa renda, contrata esse empréstimo, cobre esse cheque especial, eu até recomendo, cancela o cheque especial, né, para não entrar de novo, e vai pagar uns juros um pouco menor, sabe? O que acontece às vezes é que as pessoas olham esse empréstimo e justamente por causa da vida está muito dura, né? Muito difícil, a gente está vivendo um tempo de inflação muito alta, achar que tipo assim, tudo bem eu pegar esse empréstimo para consumir alguma coisa, né? Pensando em consumo, para comprar alguma coisa que eu queira, ou para fazer uma viagem, aí não vale a pena a gente pagar uma taxa de juros por algo que às vezes vai ter um juros menor aí no mercado, sabe? Eu percebi que você falou muito dessa avaliação de que juros que eu pago, que juros que eu posso pagar, que é uma estratégia inteligente, vamos dizer assim, para a hora de eu conseguir manejar aí meu orçamento. Além dessa dica, tem alguma outra dica que a gente possa dar para quem está escutando a gente, assistindo a gente? Angélica, é até difícil, assim, eu me sinto até meio constrangida de tentar dar dica de orçamento num momento, assim, que eu vejo que as coisas estão tão difíceis, né, assim, que o quilo da carne está, assim, um absurdo, né, se a gente não dá para pedir para as pessoas, não, come menos, né, deixa de viver por causa do seu orçamento, né, mas uma regra que é básica quando a gente vai falar de orçamentos está muito relacionado a entender exatamente todas as fontes de receita, né, que essa pessoa tem, da onde que vem todos os seus recursos financeiros. Vem do meu salário, do meu emprego, então ele vai ter pouca variação, ou vem de alguma renda extra que eu possa fazer, então eu tenho meu salário, mas eu também consigo vender algum item de alimentação. Não dá nem para a gente falar de vender item de alimentação ultimamente, porque está assim escandaloso, né? Mas consegue prestar algum serviço. Então, ela precisa observar como que é o tamanho dessa fonte de receita dela e o tamanho das despesas. E o ideal, num mundo ideal, num cenário ideal, a gente só pode gastar tudo que vai entrar, né? Dentro daquilo que vai entrar. Eu até falo que acho que atualmente a gente chegou numa fase de colocação no mundo, digamos assim, em que o dinheiro está muito líquido, né? A gente tem cartão de débito, cartão de crédito, o próprio Pix, né? Assim, o dinheiro, a gente não vê dinheiro na nossa mão praticamente, né? E se a gente for pensar, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos, as pessoas tinham uma facilidade um pouco menor para se endividar, justamente porque a maioria dos pagamentos eram ali em dinheiro. Então, você conseguia planejar um pouco melhor, né? Se eu vou numa mercearia e eu levo ali o meu dinheiro em espécie, né, em moeda, se aquilo passar do que eu planejei gastar, eu vou precisar voltar alguma coisa, né? Então, acho que é tempo, assim, da gente pensar não só nesse quanto a gente consome, né? Então,
quanto do meu salário vai nas minhas despesas, mas como a gente consome também, né? Talvez os hábitos de consumo estão realizados a como a gente gasta, sabe? Se a gente puder parar e observar um pouco isso, talvez isso seja significativo para as famílias poderem deixar o seu orçamento ali dentro daquilo que entra, sabe? Tá bom, Catarina Sacerdote, muito obrigada pelo seu tempo, pelo esclarecimento. Espero contar com a sua participação em outros momentos. Obrigada. Eu que agradeço, Angélica, foi muito bom. Obrigada.